pior é que eu achava que a nossa equipe era doida, que nós Exato, fazia merda, mano. você ficava puto com Exato. nós. Rapaz, a galera do Fernando Fabiano era pesada. hein? Cara, quanto tempo vocês estão na estrada juntos já, mano, se for ver? Cara, Fernando e Fabiano existe há mais de 20 anos, né, cara? A gente já tem uns 22 anos. Segundo o Fernando, nós temos 20 anos de carreira, isso já faz uns 4. Ô, louco, mas... É. Vocês travaram no tempo. O pararam de Fernando contar? travou no tempo, mas pra mim já tem uns 24 anos, né? Mas vocês começaram, então... É porque eu comecei com 12, eu já tenho 36, são 24 anos, Caraca, né, cara? 12 anos você já cantava? Com 12 anos. E por incrível que pareça, nós começamos aqui em São José. Meu pai, ele trabalhava na Sadia, e aí eu nasci em Londrina, no Paraná, e aí a gente aí, mudava país. muito por conta do trabalho do meu pai na empresa, e nós viemos morar aqui em São José, e o nosso trabalho começou aqui. O Fernando sempre gostou de cantar, o Fernando começou a fazer aula de violão. Aí eu gostei, comecei a fazer aula de violão também, o Fernando largou mão. E eu, como eu não cantava ainda, eu tocava e o Fernando cantava. O Fernando foi afinadinho desde pequeno. E aí, com o tempo, eu fui... O Danilo, que é um grande amigo nosso daqui de São José dos Campos, inclusive de uma dupla Danilo e João Ricardo, muito boa, por sinal, me ensinou a fazer segunda voz. E aí foi quando nós gravamos o nosso primeiro CD, eu tinha 13 anos. Então... Caraca, cara, eu não tinha noção disso, não. A gente conta profissionalmente a partir do primeiro CD, mas antes do primeiro CD, a gente era daquele programa Gente Inocente da Globo, do Márcio Garcia. Nossa, eu nem conheço. Vocês não conhecem, é. Mas Você era- vê como o Caraca, negócio é velho. antigo. Cara, eu não fazia ideia, Vo- mano. você- Muito novinho, então. Então, tipo, moleque. né? Vocês têm quantos anos? Eu tenho 25. Eu tenho Rafael 21. Vou fazer 22 Vocês ainda. são geração Z, né? Ah, Não, eu sou milênio. Eu sou milênio. eu sou Z, eu sou Z. Mas e... Mas a galera da geração millennial, vamos dizer assim, Nem acompanhava o Gente Inocente, que é o programa que a gente fazia parte Mas na como Rede que era Globo. esse programa aí? Cara, era um programa Era na tipo... Globo? Era na Globo. O Márcio Garcia que apresentava, eram várias crianças, umas 12 crianças. Cada um era, vamos dizer assim, profissional em Tinha uma um área. programa disso, Nós né? éramos os cantores, tinha outros que eram atores. E aí chamavam artistas de renome nacional e as crianças é que faziam pergunta. A ideia era a inocência da criança fazendo Fazer- pergunta pro artista. Pode crer. E era muito louco, saía cada pergunta não é aquele doida. do maluco do Raça Negra, não, né? Isso é o... Não, é o Márcio Garcia. O Márcio Garcia hoje tá apresentando o The Voice, né? Não, The Voice Márcio Kids. Garcia eu sei, mas isso era na Globo? Era e na aí- Globo. E aí, tipo, vocês foram como... Nós cantar éramos os pra algum cantores. artista? Isso. Ah, Então todo artista que ia, a gente fazia uma homenagem cantando. Ô, louco, tipo, É. qual, assim? O Zezé de Camargo e Luciano, o Estão Chororó, Caraca, várias velho, pessoas. Mas é. isso aí, então, deu um boom, né? Deve Deu, ter então, dado. na época foi muito legal. Só que a gente passou por um momento difícil nessa mesma época, porque nós gravamos o nosso primeiro CD e assinamos contrato com o cara que lançou lá anos atrás o Balão Mágico, o primeiro Chiquititas, ele foi um empresário, e nós assinamos com ele. Na mesma época, por incrível que pareça, o Márcio Garcia estava fazendo uma parceria com o Ronaldinho Gaúcho, que o Ronaldinho Gaúcho ia lançar o Revelação. E aí o Márcio Garcia queria lançar, a gente ia lançar em parceria. Ia ser como se fosse uma dupla para bater de frente infantil com o Sandy Júnior. A Pode Abril crer. Music estava por trás do projeto, era um negócio grande. Caraca. Na mano, época o que Bruno doideira, Marrone velho. tinha acabado de estourar com Dormir na Praça e era da Abril Music, então era coisa muito grande. Mas daí o que deu? A gente assinou com esse cara, ele chamava Paulo Ricardo. Mas não é o Paulo Ricardo... Não, o Paulo Ricardo é empresário. Sei. Se você buscar nas redes, ele foi o primeiro empresário do Chiquititas, do Balão Mágico, da Angélica. Era um cara forte, tinha contato no meio. Porém, ele não trabalhou. Então ele pegou a gente, colocou na geladeira, nós perdemos o nosso contrato com a Globo, perdemos o nosso contato com a Abril Music, perdemos o contato com o Márcio Garcia Ficou e só ali ficamos no... 2 anos parados sem trabalhar. Logo depois que a gente gravou o nosso primeiro CD. Puta, na Caraca, geladeira mesmo, mano. cara. Que mancada, passamos- cara. Pra gente que era pequeno, Mas vocês faziam o programa ainda ou não? não, aí a Globo rescindiu o Vocês contrato fizeram um porque... programa, só pra ter uma cronologia, vocês fizeram o programa, Sim. isso passou um ano, aí esse cara quis assinar. ou Não, foi 6 meses. 6 meses de do- programa, ele E era já quis toda assinar. semana vocês estavam lá, Era, não? toda Caraca, semana. velho. Doideira, velho. E aí, o que aconteceu? Ele travou, ele foi, vamos dizer, zoiudo. Uhum. Como a Abril queria, a Globo tava por trás, Não, só que a gente não sabia, ele tinha uma ação contra a Rede Globo por causa da Angélica. E aí, quando a Globo descobriu, a Globo falou, ou vocês rescindem o contrato com ele,
Pode ou crer. vocês estão fora da Globo. E o E aí contrato também- na época era coisa de 3 milhões e meio de multa. louco. Aí na época você imagina, Mas hoje na seria Globo uns vocês 2 não tinham nenhum milhões. contrato, né? Tinham, não, um contrato ali, cada final de semana Sim. era renovado. Mas tinha né? uma... Mas, puta, é meio de